Prof. Caroline e nós estamos com a aula do 6º ano hoje e o tema é substâncias puras e misturadas. Para entender esse assunto, a gente precisa retornar um pouco ao conceito de matéria. Eu sei que todo mundo aí já viu o que é matéria, mas vamos relembrar? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Além dessa característica, ela pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então, observem aí, vocês provavelmente estão num quarto, numa sala, observem tudo que tem ao redor. A mesa, a cadeira, a árvore do quintal, o cachorro, o gato, tudo isso é matéria. Por quê? Porque ocupa lugar e apresenta uma massa, ocupa lugar no espaço e apresenta uma massa. Essa matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos, como a gente já disse. Quais estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Uma matéria no estado sólido, a mesa. Uma matéria no estado líquido, a água. Uma matéria no estado gasoso, o oxigênio, o ar que a gente respira. Então, sabendo disso, vamos entender o que são substâncias puras e substâncias misturadas. A matéria, como a gente já disse, ela é tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta uma massa. Essa matéria, ela pode ser dividida em partes bem pequenininhas. Essas partes bem pequenininhas da matéria se chamam átomos. Esses átomos, eles ficam ali interagindo entre eles, conversando, fazendo amizade. Quando há essa interação entre os átomos, eles formam estruturas bem mais complexas, um pouquinho mais difíceis, que se chamam moléculas. Essas moléculas, elas também interagem entre elas também conversam umas com as outras ali. Quando há essa interação entre as moléculas, são formados dois grupinhos aí. O grupo das substâncias puras e o grupo das substâncias misturadas. Tá, pronto, já entendemos. Mas o que são as substâncias puras e as substâncias misturadas? As substâncias puras são formadas por um único tipo de molécula e as propriedades dessa substância são bem definidas e contínuas. Então, aqui, a gente quer dizer que as substâncias puras, como o próprio nome já diz, é um tipo de molécula sozinho. E pronto, acabou. As substâncias puras são divididas ainda em substâncias puras simples e substâncias puras compostas. As substâncias puras simples são formadas por um único tipo de átomo. E as substâncias simples compostas são formadas por 2 ou mais tipos de átomos. Como assim, Pro? Imaginem aí que nós temos um grupinho das carinhas felizes que a Pro colocou aqui para representar os átomos. E aqui nós temos o tipo de átomo amarelinho e o tipo de átomo azul, lá do outro lado. As substâncias puras simples são cada um desses grupinhos. O grupinho das bolinhas amarelas são substâncias simples porque tem só um tipo de átomo aqui nele. Lá naquele outro ali, também são um grupinho de substâncias puras simples. Por quê? Porque lá naquele grupinho ali, também tem só um tipo de átomo, que no caso está sendo representado pelas bolinhas felizes azuis. Quando esses 2 grupinhos simples se juntam, quando eles conversam ali um com os outros, aí eles formam o 3º grupinho lá embaixo, que são as misturas. Eita, e aí já são um grupo das substâncias puras compostas, que formam uma mistura. Pro, então uma mistura é quando uma substância pura, um grupo de substâncias puras, conversa com outro grupo de substâncias puras, e aí eles se juntam? Sim, e aí forma uma mistura. Mas o que é uma mistura? Uma mistura é a junção de 2 ou mais substâncias puras, como a gente acabou de falar, que são chamadas de componentes. Ao contrário das substâncias puras,
suas propriedades não são fixas, pois dependem da porção dos componentes na mistura. Então, as misturas, como a Pré já disse, ali embaixo o exemplo é de uma substância misturada, porque tem 2 tipos de átomos. Só que assim, nessa substância misturada, não tem como eu dizer, sempre vai ter tantos átomos de um e tantos átomos de outro. Eu não posso dizer que sempre vai ter 4 bolinhas amarelas nessa mistura e 4 bolinhas azuis. Por quê? Porque a quantidade vai depender de como que eu vou misturar. Outro exemplo, um exemplo mais claro. A gente foi tomar café da manhã, adoro um café da manhã, e aí usamos café com leite. Eu gosto mais de café do que de leite. Aí eu peguei o café e coloquei até a metade do meu copo. E o leite eu coloquei só mais um pouquinho. Aí é o quê? Uma substância misturada. Tem como eu dizer que sempre tem que ser a mesma quantidade dos dois? Não, é uma substância misturada. Eu posso misturar o tanto que eu quiser. Continua sendo uma substância misturada, mesmo que tenha só um pouquinho de leite. Até aqui, tudo bem? Então, as substâncias misturadas, elas ainda podem ser divididas em substâncias misturadas homogêneas e misturas heterogêneas. Na mistura homogênea, ela vai ter apenas uma fase. Já na mistura heterogênea, nós vamos ter aí 2 fases. Como assim fases? Vamos voltar ali, ao exemplo do copo. Dessa vez, um copo com água e sal. Se a gente misturar, colocar sal dentro de um copo de água e colocar do lado do copo que tem água normal, tirada do filtro, a gente vai conseguir perceber que tem um copo que tem sal? Não, provavelmente a gente vai beber e nem só depois que provar. Essa é uma mistura homogênea. Por quê? Porque as 2 substâncias elas vão se misturar ali e a gente não vai perceber, não vai conseguir separar. Já na mistura heterogênea, a gente vai ter uma separação dessas substâncias, como é o exemplo do copo com água e óleo. Se eu colocar encher um copo de água e depois colocar óleo, esse óleo ele não vai misturar com a água. Vai ficar ali uma camada de óleo e a outra camada de água. E aí a gente vai perceber as 2 fases. A fase da água, que é a parte em que a água vai estar, e a fase do óleo, que é a parte em que o óleo vai estar. Ok? E aqui a Pro trouxe uma questãozinha para ver se vocês entenderam mesmo. Assinale a única alternativa que apresenta uma substância pura. O que é uma substância pura, gente? Aquela substância que está ali, só ela, sozinha. E aí nós temos letra A água dos rios. Será que a água dos rios não tem mistura? Letra B, a água da torneira. A letra C, água mineral. Letra D, água destilada. O que é esse destilado aqui, Pro? Destilada, geralmente a água destilada é feita em laboratório. Quando tira todas as substâncias, quando tira todas as substâncias da água e deixa puramente a água. E letra E, água da chuva. E eu quero saber de vocês, será que vocês aprenderam? Será que a Pro conseguiu explicar para vocês o que é uma substância pura e uma substância misturada? Deixa aí nos comentários a sua resposta. Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Deixem o seu comentário aqui, o seu like. Compartilhem com os amiguinhos que também estão vendo esse assunto, tá? Um beijo da Pro e até mais!